Muita paz, povo de Deus, muita paz, queridos irmãos. Saúdo-vos na bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A voz de quem fala aqui é do apóstolo Nhamarola. Quero trazer a nossa aula de hoje, o nosso ensinamento de hoje. E hoje vamos falar acerca dos 3 passos de seguir a Deus. Quais são os 3 passos para seguirmos a Deus? Nós temos 3 passos principais. Até que podem existir mais passos, mas eu quero falar simplesmente de 3 passos principais. O primeiro passo temos o chamado de Deus. É o primeiro passo para poder seguir a Deus. E temos o segundo passo como propósito. Temos que ter um propósito em servir a Deus. E por fim, temos que ter a visão. Temos que ter a visão para podermos seguir a Deus. Então já falo de 3 passos principais para seguirmos a Deus ou para servirmos a Deus. Então vamos definir em cada passo o que seria chamado de Deus. Chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa e que Ele nos convida a seguir. Há um chamado de Deus que é universal e há chamado individual. Todos precisamos atender ao chamado de Deus. Um chamado é uma vocação ou uma orientação. O chamado acontece quando sentimos que algo nos chama para seguir um certo caminho em nossa vida. Então já temos o chamado, o que seria chamado de Deus. Então vamos ver os capítulos bíblicos que têm aliança com o chamado. Exemplos bíblicos de chamado. Temos João capítulo 6, versículos 44. Temos Jeremias capítulo 1, versículo 5. Temos Isaías capítulo 3, versículo 10. Temos Efésios capítulo 1, 18. E temos mesmo Efésios capítulo 4, versículo 1 a 4. Então, nesse caso, já temos a definição do chamado, que é o primeiro passo para seguir a Deus. Vamos entrar no segundo passo, que é de propósito. Então, o segundo passo é propósito. O que seria propósito? Propósito é o que se quer alcançar, aquilo que se busca atingir, objeto e não como costumeiramente e ironicamente é vista por alguns como o que se quer fazer. Por exemplo, ser algo, servir a Deus. Exemplo de propósito. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, nós podemos também focalizar ou vermos a passagem bíblica que tem aliança ou está aliado com o propósito. Exemplos bíblicos de propósito. Podemos ver no livro de Provérbios, capítulo 19, versículos 21, Romanos, capítulo 11, versículo 36, temos Isaías 55, versículo 11, temos Efésios capítulo 2, versículo 10. Temos Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. E por fim temos Eclesiastes capítulo 12, versículo 3 a 14. E para finalizar com a nossa aula de hoje, o nosso estudo de hoje, vamos fechar com a visão. O que seria a visão? A visão é algo percebido num sonho, trans ou extrace-religioso. Muitas vezes é uma aparição sobrenatural que transmite uma revelação divina. Visões são geralmente mais claras que os sonhos, mas possuem menos conotações psicológicas. Sabe-se que muitas tradições espirituais relatam a existência de visões. Então, nesse caso, temos o nosso fecho do estudo de hoje, a visão. Então, já falamos de 3 passos para seguirmos a Deus. Temos o chamado, propósito e a visão. Para finalizar os exemplos bíblicos da visão, temos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9,
E temos o mesmo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 19. Temos Ezequiel 12, versículo 27. Atos 26, 19. Ezequiel 11, 24. Daniel 1, 17. Temos Gênesis capítulo 15, versículo 1. Oséias 12, versículo 1. Atos dos Apóstolos 18 e 9. Então, nesse caso, amados irmãos, trago-vos a lição de hoje, a nossa meditação sobre os 3 passos principais para seguirmos a Deus. Eu termino aqui com promessa de voltar mais para deixar a nossa meditação diária. Deus nos abençoe ricamente e poderosamente, no nome do nosso grandioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Amém.